Olá pessoal, vamos fazer aqui uma atividade de introdução ao SolidWorks. Essa atividade normalmente ela é conduzida em sala de aula, passo a passo, mas aqui a gente grava um vídeo para aqueles que não puderam vir a esta primeira aula, essa aula introdutória. Então, o exercício que nós fazemos em aula é o aluno receber um bloquinho um modelo de plástico produzido em impressora 3D que é igual a esta pecinha aqui, tá? É um prisma, né? É uma peça simples, ó. Aqui eu tenho um polígono, ou seja, né? Uma forma geométrica plana, uma figura geométrica plana formada somente por segmentos de reta, né? E esse polígono, quando se desloca em linha reta no espaço, forma um sólido geométrico, conhecido como prisma. Ele tem uma base irregular, né? Não é uma base quadrada, não é uma base triangular, não é uma base hexagonal, é um polígono que tem ângulos côncavos também, né? Ângulos maiores que 180 graus, e logo esse polígono não convexo, ele não tem um nome específico. Esse prisma esse prisma baseado num polígono não convexo não tem um nome específico, mas é um prisma. Bom, vamos lá. Para nós fazermos o exercício aqui, a gente precisa modelar a peça e depois produzir o desenho de detalhamento em vistas ortográficas. As três vistas, frontal, superior, lateral, esquerda. Mas antes é necessário fazer a modelagem. O passo que nós fazemos em sala de aula antes da modelagem é o esboço em papel, com lápis e borracha, das três vistas ortográficas deste modelo. Então, inicialmente nós temos que pensar qual é a melhor vista frontal para este modelo aqui. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os 4 critérios de escolha de vista frontal, vamos pegar aqui como primeiro critério a posição de trabalho da peça. Essa peça é um modelo didático, né? É um objeto utilizado apenas para fins didáticos no ensino de desenho técnico. Ele não é um componente de um sistema mecânico. Mas existe uma certa naturalidade em entendermos que a posição de trabalho dessa peça seja essa aqui. Tá? Vendo aqui em perspectiva isométrica, eu vou apertar aqui o Ctrl 7, tá? Como se essa peça estivesse apoiada assim na mesa, com aquela face maior aqui embaixo, ó, apoiada no chão, numa mesa, numa bancada. Tá? É mais natural essa posição do que esta, né, que geraria um desequilíbrio aqui, né, na peça, ou mesmo que essa aqui, ó, que também poderia ser uma posição de trabalho aceitável. Né? Então a gente entende que a posição de trabalho é essa aqui. Tá? A peça fica mais naturalmente colocada em cima de uma mesa nesta posição aqui. Bom, então se esta é a posição de trabalho, o critério número 2, ele fala em mostrar a maior dimensão da peça. Então aqui nós vemos, ó, a maior dimensão da peça, todo objeto tem 3 dimensões, ó. Esta dimensão é maior do que essa e é maior do que essa aqui. Tá? Então, ó, eu posso dizer que o comprimento é maior do que a largura e maior do que a altura. Então vejamos. Eu vou clicar aqui nessa face com o botão da direita e vou apertar aqui, ó, nesse ícone vista normal. Tá? Então eu estou colocando essa vista aí. Ó. Se eu girar a peça assim, essa outra opção de vista não me mostra a maior dimensão da peça. Esta mostra. Esta não. Mostra a largura e a altura, não mostra o comprimento. Esta aqui mostra o comprimento e a altura. Então ela também atende ao segundo requisito. Esta vista, esse ângulo de visão da peça também não nos mostra o comprimento. Então essa está descartada. Essa também como vista frontal. Agora vamos ver a peça de cima.
ó, a gente enxerga aqui o comprimento da peça e a largura. Então, essa vista também atende ao segundo critério. Vamos virar aqui agora, ó, essa vista, olhando de baixo, né? Também atende, mostra o comprimento. Então eu tenho 4 vistas que atendem ao segundo critério. Essa aqui, esta e esta. Ok? Mas esta aqui, ó, atende o segundo critério, mas é a peça vista de baixo, né? Então fica um pouco estranho em relação à sua posição de trabalho. Então, gente, o terceiro critério é a forma geométrica, a vista que mostre melhor a forma geométrica da peça. Então a gente vê, ó, que esta aqui mostra a característica geométrica, o formato geométrico principal mais característico ou mais expressivo da peça. Essa aqui não, a gente não tem a noção, né, do formato da peça, que faz aquela espécie de U ali, né? Um U meio assimétrico. Ó. Essa aqui também mostra, mas aí a posição de trabalho que fica errada, né? Então, ó, esta aqui mostra, e se eu girar aqui a peça, ó, 180 graus, esta aqui também mostra. Então ficamos com 2 opções de melhor vista frontal. Agora vamos imaginar, né, a nossa escolha entre esta e esta. Qual é a melhor vista frontal? Então, pessoal, a melhor vista frontal para esta peça é aquela que vai gerar menos arestas ocultas nas demais vistas. Se essa aqui for a vista frontal, na vista superior eu não vou ter aresta oculta. Se esta aqui for a vista frontal, na vista superior, ó, também não vou ter aresta oculta. Então até aqui empatou. Agora, se esta aqui for a vista frontal, na vista lateral esquerda, ó, eu olhando daqui, da esquerda, eu vou ver isso. Eu tenho uma aresta aqui visível, mas eu tenho uma aresta lá atrás, ó, aquela que está aparecendo ali em laranja, aquela fica oculta. Olha lá, ó. Esta aresta aqui, ó, ela vai ficar oculta na vista lateral esquerda. Uma aresta oculta na vista lateral esquerda. Bom, agora se esta aqui for a vista frontal, e eu olhar agora aqui, ó, da esquerda, eu vou ter 2 arestas ocultas. Eu vou ter esta e esta aqui. Essas 2 arestas aqui que eu selecionei, ó, elas vão ficar ocultas na vista lateral esquerda. Se esta aqui for a frontal. Então, a melhor vista frontal não é esta. A melhor vista frontal é esta aqui. Certo? Sabendo disso, vamos então agora à modelagem da peça. Nós vamos modelar a peça, então como que vamos fazer isso? Vamos abrir aqui um arquivo de peça novo, então eu venho aqui, ó, em arquivo, dou 2 cliques em peça, aqui abrir um arquivo novo de peça. E agora eu vou selecionar aqui o plano frontal e vou fazer o esboço. Veja, eu selecionei o plano frontal, eu clico no plano frontal com o botão da esquerda, ou nem isso, tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Vou descartar, ó. Venho com o mouse em cima do plano frontal, clico com o botão da direita e aperto aqui, ó, nesse ícone, nesse sinal de esboço. Vejam que abriu um esboço no plano frontal, ele está aparecendo aqui agora, ó, na árvore do SolidWorks, isso aqui se chama árvore, tá? Vejam que aparece aqui a origem do esboço, é onde eu tenho a coordenada, ó, x igual a 0, y igual a 0. E aqui fica o símbolo, ó, de sair do esboço. E aqui embaixo, nesta área, que é a barra de status, de situação, né, aparece escrito editando esboço. Tá vendo? O número do esboço lá, se é 1, 2, 3, 4, não importa. O que importa agora é eu utilizar as ferramentas da
guia ou aba esboço do Command Manager. Command Manager, gerenciador de comandos. Veja que o Command Manager tem várias abas ou guias. A gente praticamente só usa essa aqui, ó, esboço, e essa aqui, recursos, tá? Então primeiro eu vou fazer um desenho 2D, que é o esboço, do polígono que vai servir depois para a criação do prisma com o seu deslocamento no ar. Então primeiro vamos desenhar aquele polígono que eu mostrei antes. Nós vamos aqui, ó, na aba esboço, clicamos agora aqui, ó, na ferramenta linha, clico na origem, veja que ao lado do mouse, ó, o mouse é um lapisinho, né? O ponteiro do mouse é um lápis. Veja que quando eu aproximo da origem, aparece um símbolo à direita de onde é a borrachinha ali do lápis, ó, no ponteiro do mouse. Vejam que aparece um quadradinho amarelo com um símbolo de coincidência. Então, e vejam que a origem fica laranja, olha lá, ó, o vértice da origem fica laranja quando o mouse é colocado sobre ele. Então, ó, ficou laranja, clica com o botão da esquerda, tá? E puxa o mouse para cima, ó, vai fazer uma linha. Aí eu dou um segundo clique com o botão da esquerda. Veja, sempre que eu falar em clique, é botão da esquerda, tá? Quando for para clicar com o botão da direita, eu vou dizer clique com o botão da direita. Se eu não falar com que botão é sempre o da esquerda. Então, ó, cliquei aqui, levo para o lado, clico de novo, clico agora para baixo, clico para o lado, clico para cima, clico para o lado, clico para baixo, vou até a origem de novo. Tá? E vejam que ficou faltando aqui uma linha, na verdade, né? Não saiu uma linha. Então, ó, clico aqui e aqui nesses dois pontos, pronto, tá aí o contorno. Pessoal, se estiver acontecendo isso aqui para vocês, ó, clica, 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 aí vocês, ó, dão mais um clique, vejam que a ferramenta não para, né? Ó, a gente não sai da ferramenta, né? Como é que faz para sair da ferramenta? Não quero mais botar linha. Como é que a gente faz? Dá 2 cliques rápidos ou então aperta a tecla ESC. A tecla ESC está lá no alto do teclado, bem à direita. Muito bem, saí da tecla ESC, mas saí do comando linha, da ferramenta linha, mas ficou esse monte de linhas na tela, eu não quero elas. Então o que a gente faz? Eu posso selecionar uma linha clicando nela e aperto o botão de Delete. O botão de Delete está naquele teclado de 6 teclas que fica entre o teclado numérico e a tecla Enter. Tá ali escrito Del ou Delete. Mas eu tenho várias linhas para excluir, então, ó, é melhor eu clicar aqui, ó, arrasto essa janela sem largar o botão do mouse, não, mantenho o mouse apertado, desde que eu clico lá em cima, eu mantenho o botão do mouse apertado, incluo nesta área, ó, todas as entidades que eu quero apagar e solto o botão do mouse. Vejo que todas ficaram selecionadas. Estão aqui, ó, entidades solucionadas aqui no painel de propriedades. Veja que não está mais aparecendo a árvore de projeto aqui, né? Aparece agora o painel de propriedades. Selecionei todas as propriedades, selecionei todas as entidades e aperto o botão de Delete. Ponto. Foram todas embora. Vejam que agora, aqui no esboço, tá, eu tenho algumas linhas que estão pretas, outras linhas que estão azuis. E aqui embaixo está escrito, ó, na barra de status, está escrito, ó, subdefinido. Quer dizer, o esboço está subdefinido. Por que ele está subdefinido? Porque as suas entidades ainda não têm, ó, tamanho. Veja que eu mexo nessa linha. O que está mudando lá? O comprimento dessa outra linha. Ó. Ó, eu mexo numa, na vertical, o comprimento da horizontal está mudando. Então essa propriedade da linha não está definida. Da mesma maneira, a posição desta linha vertical aqui, ó, também não está definida. Ela é vertical, mas a localização dela no desenho não está definida. Veja que eu jogo ela mais para a esquerda ou mais para a direita, assim como essa aqui eu jogo mais para cima ou mais para baixo. Então há várias entidades que não têm ou tamanho ou localização definidos.
Então, como é que a gente define tamanho e localização? De duas maneiras. Com cotas, quer dizer, medidas, e com relações de esboço. As medidas eu pego aqui, ó, em dimensão inteligente. Clico na linha e dou a medida. Olha lá, ó, dei um clique. Agora eu dou outro clique, sempre deixo o valor aqui, ó, no meio da altura, né, mais ou menos no meio da altura da linha de cota, ó, e afasto a linha de cota, né, não deixo por dentro, não deixo em cima, eu afasto e dou um clique. No que dou esse clique aparece a janela. E aí eu posso substituir o valor para dar a dimensão que eu quero a esta altura ou o comprimento daquela linha. Vejam que o valor atual da medida da linha, 44,0593 milímetros, aparece com um fundo azul. Quando aparece com um fundo azul, qualquer coisa que eu digitar no teclado substitui o valor que está ali. Então, ó, eu vou digitar 20 e dou Enter. Pronto, mudou a altura daquela linha. Tá? O que eu vejo muita gente às vezes fazer, tá? Ó, eu vou excluir, ó, vou clicar aqui na linha e vou excluir a cota. O que eu vejo muitas vezes o pessoal fazer é vai lá em dimensão inteligente, dá um clique, chega aqui, dá um clique na linha, dá um outro clique para soltar, aí clica com o mouse aqui dentro, ó, e aperta o backspace para tirar e depois digitar a medida. Não, pessoal, não façam isso, tá? Você simplesmente vão lá em dimensão inteligente, clica na linha, clica para soltar e digita 20. Não precisa nem digitar o milímetros ali, tá? E se a medida foi digitada errada, não era 20, era 15. Então dá dois cliques rápidos aqui em cima do valor, ó, clique, clique, e digita por cima 15. Olha lá, ó, mudou o valor da cota. Tá? Bom, pessoal, mas para saber quais são as medidas, a gente precisa pegar a peça lá em sala de aula e medir com um paquímetro ou com a régua. Como nós não estamos na sala de aula, não temos o modelo na mão, eu vou trazer aqui para vocês o modelo já medido. Então eu apresento ele aqui em perspectiva e coloco as medidas. Então vamos lá, ó. Esta medida aqui, ó, é 30, ó, 30 menos 20, né? Essa altura aqui é 20, ó. Então 30 menos 20 dá 10 milímetros. Ou melhor, 10 milímetros? Não, aqui tem um erro, tá, pessoal? Tá faltando uma medida aqui, ó. Tá faltando essa medida aqui, é 5, ó. Tá? Então, ó, 30, 20. Então aqui, ó, eu tenho... Ou melhor, aqui não é 5, é 10, ó. Tem 30, 20, aqui vai ser 10, né? Essa medida aqui vai ser 10. E essa aqui é 20 também, ó, tá? Ó, se aqui é 10, aqui é o dobro da altura, né? Eu tenho, ó, 30 menos 20 aqui vai dar 10, certo? Ó, aqui eu vou ter, ó, 10, 20, 30, tá? Então essa medida aqui é 20. Então vamos colocar aqui 20. Muito bem. Apertei o ESC para sair da medida. Eu sempre deixo meu polegar lá perto do ESC. Bom, vejam que quando eu coloquei essa medida, o esboço deu uma distorcida, né? Eu perdi esse formato aqui de U, né? Então, ó, eu clico aqui na linha, mantenho o botão clicado e solto aqui em cima. Aperto o ESC de novo. Vamos na dimensão inteligente, vamos dar a medida agora para cá, ó. Esse valor aqui, ó, é 10. Esse aqui é 10 também. Esse aqui agora, clico na linha, ó, é 40. E agora está faltando esta medida aqui, ó. Como é que eu sei que está faltando essa medida? Pode ver que se eu clicar naquela linha lá, ó, e arrastar, mantendo o mouse clicado, esta linha aqui muda de tamanho, né? Ela não pode mudar, ela tem que ser 30. Então vejo que eu vou fazer agora uma coisa diferente. Em vez de vir na dimensão inteligente e clicar na linha para dimensionar o comprimento da linha, eu vou clicar na linha de cima e na linha de baixo e vejam que eu estou dando a distância entre as duas linhas. Dá no mesmo, né, gente? Vamos lá, ó, 30. É a mesma coisa que pegar o comprimento da linha. Mas vejam que foi uma ação diferente, né? Em vez de dar um clique aqui, ó, que já sairia direto à altura, eu dei a distância entre duas linhas. Neste caso aqui, dá no mesmo.
Até é mais fácil, mais rápido eu fazer da primeira forma, mas em algumas circunstâncias vocês vão ter que dar distância entre linhas. Em outras circunstâncias vocês vão ter que dar distância entre pontos, como eu vou fazer aqui, ó. Eu clico neste vértice e depois clico neste vértice e ele me dá a distância entre os dois vértices. Certo? É a cota que está faltando aqui, ó, esse 20. Se eu clicar agora aqui, o que vai acontecer? Ó? O esboço ficou amarelo e aqui embaixo não, aqui vai dizer o seguinte, ó, adicionar essa dimensão tornará o esboço sobredefinido. Então o esboço pode ser subdefinido, quando ele não está definido, totalmente definido quando ele está pronto e sobredefinido quando ele está definido demais. E aí vai me perguntar aqui, ó, deseja em vez disso adicioná-la como uma dimensão acionada, tá? Se eu der um clique aqui, ó, ok, vejam que essa cota ficou cinza, ó, ela passa a ser uma cota acionada e não acionadora. Vejam, se eu mudar o comprimento aqui desta para 50, vejam que essa cota acionou o desenho. Eu cliquei ali em 50, esta linha aumentou de tamanho e puxou esta outra mais para o lado. Então ela acionou a outra cota, ó, que passou de 20 para 30. Veja que eu cliquei nela e diz assim, ó, a dimensão selecionada é acionada, seu valor não pode ser alterado. Eu não tenho como alterar esse 30, porque esse 30 é dependente do 50, do 10 e do 10. Ó. 50, que é o total do comprimento, menos o comprimento desse ressalto, dá 40, menos o comprimento desse outro ressalto aqui, dá 30. Logo, esse 30 é uma consequência das outras cotas. E, portanto, a gente não precisa dele no esboço, porque o SolidWorks já sabe que se aqui é 50, aqui é 10, aqui é 10, aqui só pode ser 30. Então, ó, a gente vai excluir essa cota. Eu clico na linha e excluo. Não preciso dela. E aqui eu vou voltar ao valor de 40. Muito bem. Gente, mas o esboço ainda está, ó, subdefinido, tá? Ele está subdefinido por quê? Porque esta linha aqui, ó, ainda está azul. E ela está azul porque, vejam que eu consigo movê-la para cima e para baixo. Logo, a localização dela ainda não está definida. E aí eu vou cotar esta medida aqui, ó, de 10 milímetros. Então eu vou em dimensão inteligente e vejam que agora eu vou usar aquela forma de cotar que eu mostrei antes. Ó. Vou clicar numa linha. E veja que eu clico na linha, dá o comprimento, né? Ó, automaticamente, por isso que é dimensão inteligente. Ele acha que eu estou querendo pegar o comprimento da linha, mas eu não quero isso. Eu vou dar o segundo clique nesta linha, ó. Cliquei, e aí então ele dá a distância entre as duas linhas. Tá? Essa distância é uma distância de 10 milímetros. Tá? O que houve? Eu digitei alguma coisa errada, olha lá, ó. Olha lá, ficou 910, ó. Então dou 2 cliques aqui e digito 10. Agora voltou ao certo. Puxa, o desenho sumiu, e agora? O que eu faço? Aperta a tecla F. Apertou F, ó, enquadrou o desenho. Olha só, eu dou zoom, aperto F e enquadra. Ó, eu tiro o zoom agora rolando o mouse para frente, ó, estou diminuindo o zoom, né? Aperto F, centraliza e enquadra. Agora eu estou rolando o mouse para baixo, estou puxando o botão para mim, ó, rolando o botão do meio do mouse, puxando para mim. Aperto F, volta a enquadrar. Tá? Vou puxar essas cotas mais para cá, ó, só clico, dou um clique e arrasto, né? Mantenho o mouse clicado e arrasto aqui só para deixar mais próximo. Aperto F, ó, enquadrou. Tá? Muito bem, gente. O esboço agora está totalmente definido. E estando o esboço totalmente definido, a gente vem aqui, ó, na guia Recursos do Command Manager. Vejo que quando eu clico em Recursos mudam as ferramentas, porque agora não são mais as ferramentas de duas dimensões, de desenho plano, ponto, linha, polígono, curvas.
agora eu vou aplicar um recurso para tornar este polígono um prisma, então gerar um sólido. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, em ressalto base extrudado. Vejo que quando eu clico, o SolidWorks me coloca aqui na perspectiva trimétrica, e se eu apertar Ctrl 7, ele vai para a perspectiva isométrica. Vejam que eu dei o Ctrl 7 e ele não mudou, né? Porque o campo que está selecionado é esse aqui, ó, que é a distância da extrusão. Eu posso pegar aqui pela seta também. Então eu vou clicar aqui na tela, que aí sai do campo, ó, liberou aqui o campo, e aí funciona o Ctrl 7. O Ctrl 7 é a vista isométrica. Mas a trimétrica funciona bem aqui para isso também, tá, gente? Então o que importa é eu estar vendo aqui em perspectiva para eu entender o que está sendo feito. Olha lá, ó, eu tenho um polígono plano, num esboço, feito no plano frontal, e agora, ó, eu vou deslocar esse polígono no espaço, vou gerar um sólido geométrico. Mas quanto que é esse comprimento? Ó, o comprimento é 30. Tá? O comprimento da extrusão, não o comprimento da peça. O comprimento da peça é 40. Mas aqui na extrusão eu vou dar a única medida que está faltando, que é aquela que torna o meu desenho tridimensional. Tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e digitar por cima 30. Feito isso, eu confirmo, dou o OK aqui, ó, no verdinho, ou aqui, mesma coisa, tanto faz, dei o OK e pronto, agora eu tenho um sólido geométrico, tem uma peça. Agora vamos salvar esta peça. E aí vocês salvam com o nome que está lá no roteiro, tá, da atividade, na aba aqui, na pasta Downloads. Eu vou salvar aqui como bloco diedro, traço baixo, Andrei, traço baixo, iniciais dos meus sobrenomes, ZC, e deixo aqui o ponto SLDPRT. Isso aqui significa, isso aqui é a extensão, a gente não mexe na extensão do arquivo. A extensão é o que define o tipo do arquivo, ó. Tá? Tipo peça do SolidWorks, SLDPRT, de solid, sólido, ou SolidWorks. PRT vem de part, que significa peça. Então aperto aqui no salvar e salvei a peça. No próximo vídeo a gente vai ver como fazer o desenho de detalhamento desta peça aqui.